Olá pessoal, esta é uma videoaula da disciplina Fundamentos do Pensamento Político do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba. E nesta videoaula nós vamos continuar a nossa abordagem do livro Leviatã, de Thomas Hobbes. Bom, na aula passada nós vimos que, segundo esse engenheiro mecânico, esse anatomista da ciência política, que foi Thomas Hobbes, segundo Hobbes, aquilo que faz o homem se movimentar, ou seja, aquilo que constitui o motor da ação humana, é o desejo de poder. Os homens eles são movidos por um perpétuo e por um irrequieto desejo de poder, e mais poder que só aumenta e que só termina com a morte. Então trata-se de um desejo de poder que, sendo a mola que impulsiona o comportamento humano, esse desejo de poder vai fazer com que tudo no homem seja poder, ou que tudo no homem provenha do poder. Então, para Hobbes, na constituição fisiológica humana, todas as coisas ou são poderes ditos naturais, ou poderes ditos instrumentais, que são poderes adquiridos pelos poderes naturais. Por exemplo, a beleza é um poder natural, mas por meio da beleza é possível adquirir riqueza, que é um poder instrumental. Então, com o poder da riqueza, por exemplo, se adquire amigos. Com o poder dos amigos, se adquire respeito. Com o poder do respeito, se adquire influência. Por meio do poder da influência, se adquire os eleitores que elegerão os prefeitos, os governadores, os presidentes e assim por diante. Ou seja, se elege aí a pessoa que, segundo Hobbes, deterá o maior de todos os poderes, que é o poder do Estado ou o poder da República, e que se chama soberania. Nós vamos ver isso, tá certo? Então, o poder do Estado, ele é o maior de todos os poderes. E qual é a origem desse poder? Bom, esse poder ele resulta quando a maioria dos homens se unem por consentimento em uma única pessoa. Essa única pessoa, criada por meio do consentimento da maioria, essa pessoa, então, eleita por decisão da maioria, ela deterá o poder de utilizar os poderes individuais de cada um dos seus eleitores. Por exemplo, cada um de nós é contribuinte, tá certo? Cada um de nós possui um poder de contribuição. Então, cada um de nós possui essa capacidade para contribuir, e a união dessas capacidades, a união desses poderes individuais de contribuição, é essa união que vai formar o que se chama de orçamento público. O orçamento público, portanto, ele é um poder muito maior que esses poderes individuais de contribuição. E aquele que exerce o poder, aquele que detém o poder sobre o orçamento público, exerce, portanto, o poder de cada um de nós, porém associado, tá certo? E esse poder associado, ele se torna, portanto, o maior de todos os poderes, e é por isso que ele é chamado de soberania. Ele é o poder soberano. Então, aquele que possui a soberania do Estado concentra nas suas mãos o maior de todos os poderes. Quer dizer, consequentemente, ele possui, esse que detém o maior de todos os poderes, vai possuir também todos os outros poderes menores. Tá certo? Então, o poder, segundo Hobbes, é essa mola que movimenta o mecanismo fisiológico do homem, que movimenta o corpo natural dos homens. Quer dizer, é o desejo de ter poder e de ter mais poder que vai constituir a força motriz que leva os homens a agir. Então, a partir dessa descoberta, uma descoberta, vejam que é surpreendente, Hobbes ele vai afirmar que se o poder é o que todos buscam incessantemente, esse desejo de poder, essa mola do comportamento humano, ela vai o quê? Produzir, portanto, competição. Ela vai produzir disputas, ela vai produzir lutas, confrontos e, portanto, produzirá a guerra. Então, cada um de nós, buscando aumentar o nosso poder, verá no outro um adversário, verá no outro um inimigo a ser vencido ou a ser eliminado. Tá certo? Então, ao estudar a anatomia natural do corpo do homem, Hobbes descobriu que a guerra se encontra dada ali mesmo na própria constituição natural do corpo, da natureza humana. Tá certo? Então, na natureza humana, em que
tudo nela é desejo de poder e mais poder, nessa natureza em que o desejo de poder só aumenta e cessa apenas com a morte, Hobbes encontrou não as condições para a formação da polis, como queria Aristóteles, né, mas Hobbes encontrou nessa natureza humana não o germe de uma sociedade que seria superior e formada para a felicidade do homem, como pretendiam os gregos. Pelo contrário, nessa natureza humana, Hobbes encontrou uma condição de guerra que ele chamou guerra de todos contra todos. Quer dizer, essa guerra de todos contra todos é o que vai caracterizar o estado de natureza na teoria de Hobbes. Tá certo? Então, essa coisa chamada estado de natureza, na tradição do contratualismo político, o estado de natureza é uma condição, é uma situação na qual os homens se encontravam, na qual os homens viviam antes de formarem as sociedades políticas, antes de formarem o Estado, ou a polis, tá certo? Então, antes de existirem essas sociedades políticas, que são sociedades reguladas pelas leis do Estado, da polis ou da república, né, os homens viviam em uma situação não política, uma situação chamada, portanto, por essa tradição do contratualismo político, chamada de estado de natureza. Tá certo? Então, e essa situação do estado de natureza, essa situação natural, ela é, segundo Hobbes, uma condição de guerra de todos contra todos. Então, Hobbes ele vai descrever essa guerra de todos contra todos, mostrando que essa guerra não é uma guerra qualquer. E ela não é uma guerra qualquer porque ela possui 5 características muito precisas. Então vejam, essas 5 características elas são o seguinte. A primeira delas, Hobbes vai dizer que essa guerra de todos contra todos, ela nasce da igualdade. Não é isso? Quer dizer, se costuma pensar que uma guerra nasce quando alguém mais forte pretende vencer um outro que é mais fraco. Ou seja, que a guerra ela nasce da desigualdade, tá certo? Mas não é isso que ocorre com a guerra de todos contra todos hobbesiana. Ela nasce justamente porque os homens são iguais no estado de natureza. Ela nasce porque a natureza fez todos os homens iguais. E é por isso que ocorre a guerra. Quer dizer, no estado de natureza, ninguém é tão forte o bastante a ponto de submeter de maneira definitiva os demais. No estado de natureza, cada homem só conta com o seu próprio poder ou com o poder de outros homens, aos quais ele se juntou, se associou. Porém, esse poder associado, ele jamais será mais forte o suficiente para que ele seja sempre mais poderoso que os demais. Tá certo? Então, veja, Hobbes reconhece a existência de diferenças de força física ou de diferenças intelectuais entre os homens. Mas essas diferenças, elas não são capazes, elas não são suficientes para produzir uma desigualdade permanente. Se elas fossem capazes de produzir uma desigualdade permanente, não haveria guerra. Tá certo? Por quê? Porque o mais forte, ele venceria de forma definitiva os demais e ele imporia a sua paz. Agora, é justamente o contrário que ocorre no estado de natureza, tá certo? Por quê? Porque na natureza, a natureza, na verdade, fez todos os homens iguais entre si. E por serem iguais entre si, o fraco, ele pode ser sempre forte o bastante para matar o mais forte. Porque as desigualdades físicas, elas não são jamais uma garantia. Hobbes dirá o seguinte: porque quanto à força física, quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer seja por secreta maquinação, quer seja aliando-se com os outros. Ou seja, em algum momento o mais forte ele vai ter que dormir, ou seja, ele vai baixar a sua guarda, e neste momento ele poderá ser morto pelo mais fraco. Portanto, o que existe de fato no estado de natureza é uma igualdade de poder. Todos os homens eles podem a mesma coisa, uns em relação aos outros. Quer dizer, não há no estado de natureza
ninguém que seja poderoso de forma definitiva. Portanto, a primeira característica dessa guerra de todos contra todos é que nela todos os homens, sem exceção, justamente por serem iguais em poder, todos correm o mesmo risco de morte violenta, ou seja, correm o mesmo risco de ser morto pelo outro. Então a igualdade natural nesse estado de natureza, ela é, portanto, uma igualdade diante da morte pelo outro. No estado de natureza, todos os homens podem igualmente sofrer morte violenta. A segunda característica, né, dessa guerra de todos contra todos é que ela é uma guerra que é, ao mesmo tempo, ofensiva e generalizada. Porque, sabendo que existe igualdade de poder, cada um de nós estará sempre disposto a considerar que pode vencer o outro. Ou, ao contrário, tá certo? Sabendo que existe essa igualdade de poder, cada um de nós sabe que a qualquer momento poderá ser vencido pelo outro. Logo, a igualdade, ela produz o quê? Ela produz desconfiança mútua. E, por sua vez, a desconfiança mútua vai produzir um estado de alerta permanente no qual eu não ficarei esperando que o outro me ataque. Pelo contrário, eu vou me armar, tá certo? Eu vou me armar e vou esperar, em vez de esperar ser atacado, eu vou me antecipar ao ataque. Hobbes vai dizer o seguinte: quando um invasor nada mais tem a recear do que o poder de outro homem, se alguém planta, se alguém semeia, se alguém constrói, ou possui um lugar cômodo, espera-se que provavelmente outros venham preparados para o desapossar e privar não apenas do fruto do seu trabalho, mas também da sua vida ou da sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação aos outros. E por causa dessa desconfiança de uns em relação aos outros, nenhuma maneira de se garantir é tão razoável quanto a antecipação. Isto é, pela força ou pela astúcia, subjugar as pessoas de todos os homens que puder, durante o tempo necessário para chegar ao momento em que não veja nenhum outro poder suficientemente grande que o ameace. Então, consequentemente, a guerra de todos contra todos é uma guerra, é um estado de guerra generalizado, e também um estado de guerra que é ofensivo, porque nele qualquer homem racional tomará antecipadamente medidas para atacar aquele que é o seu adversário em potencial. E isso até o ponto de não haver mais ninguém que o ameace. É uma guerra, portanto, que é sobretudo ofensiva. Tá certo? Nela, a melhor defesa é o ataque. Terceira característica da guerra de todos contra todos é que ela é uma guerra amoral, ou seja, é uma guerra que está para além do bem e do mal. Porque sendo uma guerra generalizada, o homem que busca se prevenir, que busca se antecipar ao ataque do seu rival, ele não faz isso movido por maldade, tá certo? Ele não faz isso movido por crueldade, por sangue frio. Ele sequer faz isso movido por cobiçar a riqueza dos outros. O homem que ataca preventivamente, ele faz isso com o único objetivo de se defender. Ou seja, ele ataca para conservar a si mesmo, para se autopreservar. Então ele ataca para se manter vivo, né, para defender a sua própria vida. Portanto, esse homem ele não ataca por inclinação ao mal, né, ele não ataca por raiva, por ódio, por rancor. Né, até porque, segundo Hobbes, esse homem ele atacará seus semelhantes mesmo na ausência de qualquer ameaça que seja real, né, qualquer ameaça que seja real por parte do seu adversário. Porque ele vai atacar por um simples cálculo futuro, por uma conjectura, né, por uma suposição de que ele poderá ser atacado. Então é nesse sentido que é uma guerra que se coloca para além do bem e do mal, porque ela resulta de um simples cálculo, do simples instinto de sobrevivência. Então, continuando a citação anterior, na qual Hobbes afirmou que é razoável se antecipar ao ataque, que é racional atacar, Hobbes ele vai dizer também que essa antecipação racional e razoável do ataque, isso não é mais do que a sua própria conservação exige. Bom, a quarta característica é que essa guerra de todos contra todos ela é perpétua,
ela é permanente, ou seja, ela é um estado de guerra, tá certo? Quer dizer, a guerra de todos contra todos, que Hobbes descreve, ela não é necessariamente um combate real, ela não é uma luta concreta, ela é mais uma disposição permanente para o combate. Agora, é uma disposição que pode perfeitamente conduzir a qualquer momento a um combate real. É uma disposição que pode se converter inesperadamente em luta concreta. Agora, a guerra de todos contra todos, ela é sobretudo um estado de guerra que é permanente e que Hobbes compara, na verdade, ao mau tempo. Né? Quer dizer, para haver mau tempo não é preciso chover, não é isso? Quer dizer, basta que o céu esteja cheio de nuvens carregadas de tempestades. Hobbes vai dizer o seguinte: pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha ela é suficientemente conhecida. Porque tal como a natureza do mau tempo não consiste em 2 ou 3 chuviscos, mas numa tendência para chover, também a natureza da guerra não consiste na luta real, mas na conhecida disposição para a luta. Tá certo? Então, consequentemente, vejam, a guerra de todos contra todos, ela é uma expectativa de guerra, ela é uma probabilidade. Contudo, trata-se de uma expectativa, de uma probabilidade que são suficientes para bloquear qualquer atividade social, qualquer atividade produtiva. Então, a perspectiva de guerra, a perspectiva de depredações, de roubos, isso faz com que não seja racional para ninguém estabelecer relações produtivas, relações comerciais, relações cooperativas. E aí, com isso, vejam, nós chegamos à última característica da guerra de todos contra todos hobbesiana. Essa quinta característica é que a guerra de todos contra todos é um estado de miséria e de temor. Porque essa expectativa, essa probabilidade, essa possibilidade constante e permanente de guerra, de lutas, de batalhas, impede quaisquer formas de relações sociais. Portanto, a respeito dessa guerra de todos contra todos, Hobbes vai dizer o seguinte: numa tal condição, não há lugar para o trabalho, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, não há navegação, nem uso das mercadorias, não há construções confortáveis, não há conhecimento da face da terra, não há cômputo do tempo, não há artes, não há letras, não há sociedade. E o que é pior de tudo, há um medo contínuo e um perigo constante de morte violenta. E nessa condição, a vida do homem é solitária, é miserável, é sórdida, é brutal e, sobretudo, é curta. Vejam, é assim a vida dos homens no estado de natureza. É assim a vida do homem nessa condição que é anterior à política, nesse tempo em que os homens viveram fora da política, portanto sem Estado. E assim será a vida dos homens sempre que essa condição natural de guerra de todos contra todos não for substituída por um Estado, por uma sociedade política. Então vocês poderiam acusar Hobbes de exagero, não é isso? Vocês poderiam dizer que não é verdade, que a natureza ela dispôs os homens uns contra os outros em uma guerra de vida e de morte. Mas aqueles que acham que esse estado de guerra de todos contra todos é uma mera invenção da filosofia de Hobbes, Hobbes vai recomendar fazer o seguinte. Então, para aqueles que não acreditam nessa condição generalizada de guerra, nessa guerra de todos contra todos, Hobbes vai pedir o seguinte, ele vai pedir para que considerasse a si mesmo quando empreende uma viagem. Então, o que é que vocês fazem quando vocês empreendem uma viagem? Vocês se armam, ou vocês procuram ir bem acompanhados. É isso? E considerem a si mesmo quando vocês vão dormir. O que é que vocês fazem quando vocês vão dormir? Vocês fecham bem as portas. E mesmo quando vocês estão em casa, o que é que vocês fazem quando vocês estão em casa? Vocês trancam os seus cofres. E vocês fazem tudo isso mesmo sabendo que existem leis, existem servidores públicos, ou seja, existe polícia armada para protegê-los e para vingar qualquer dano que lhe possa ser feito. Então pergunta a Hobbes, qual é a opinião que vocês fazem dos seus compatriotas quando vocês viajam armados? Qual é a opinião que vocês fazem dos seus concidadãos, dos seus vizinhos, quando vocês fecham as portas das suas casas?
Qual é a opinião que vocês fazem dos seus filhos, dos seus criados, quando vocês trancam os seus cofres? Vocês não estariam acusando a humanidade com esses seus atos, com esses seus gestos, assim como eu estou acusando a humanidade com as minhas palavras? Mas vocês poderiam dizer também que é improvável que essa guerra de todos contra todos ela tenha algum dia existido. É menos provável ainda que essa guerra tenha sido algum dia a condição de um povo inteiro, de uma sociedade inteira, ou que tenha sido a condição de boa parte da civilização, que boa parte da civilização tenha vivido nessa condição. E com relação a isso, Hobbes vai recorrer ao conhecimento etnográfico da sua época para dizer o seguinte: há muitos lugares onde atualmente se vive assim, nessa condição de guerra de todos contra todos, porque os povos selvagens de muitos lugares da América não possuem nenhuma espécie de governo e vivem nos nossos dias, na nossa atualidade, daquela maneira brutal que antes me referi. Bom, mas mesmo assim, depois de todos esses argumentos de Hobbes, vocês ainda não estão convencidos, né? E vocês ainda querem dizer contra Hobbes que nada disso é verdade, que essa é uma visão eurocêntrica, que isso é um preconceito, conceber a vida dos povos primitivos do Novo Mundo desta maneira, né? Então, quanto a essas acusações, Hobbes vai ainda responder da seguinte maneira: mesmo que jamais tivesse havido um tempo em que os indivíduos se encontrassem numa condição de guerra de todos contra todos, em todos os tempos, vejam, os reis e as pessoas dotadas de autoridade soberana, dotadas de poder soberano, vivem em constante rivalidade e na condição e atitude dos gladiadores, com armas apontadas uns para os outros, cada um de olhos fixos nos outros. Isto é, com seus fortes guarnições e canhões guardando as fronteiras dos seus reinos e constantemente com espiões no território dos seus vizinhos, o que constitui uma atitude de guerra. Vejam, ao contrário de Maquiavel, o argumento de Hobbes ele não se dá por demonstração histórica, tá certo? Ele se dá por demonstração lógica. Hobbes não está preocupado em nos fornecer um panorama histórico que demonstre, por meio de fatos ocorridos, tá certo? A veracidade dessa sua descrição da guerra de todos contra todos. Hobbes não nos mostra a verità effettuale das coisas, né, como havia descrito, proposto Maquiavel. Ele apenas nos fornece uma visão que é racional, uma visão que é filosófica e não uma visão histórica. Tá certo? Então, para Hobbes, pouco importa se a guerra de todos contra todos ela tenha ou não existido neste ou naquele outro tempo histórico. Porque, afinal, não é a história que, para Hobbes, serve, que dá força ao seu argumento. Quer dizer, a força do argumento de Hobbes está no fato de que, a partir do modo de vida dos homens, é plausível inferir, é plausível concluir, é plausível deduzir que a guerra de todos contra todos ela tenha sido e que ela seja ainda hoje uma condição da natureza humana. Então Hobbes não está preocupado, portanto, em fornecer uma base histórica ao seu argumento. Ele está preocupado em dotar o seu argumento de uma força lógica que consiga persuadir e persuada a partir do método dedutivo, que é o método das ciências naturais da sua época. Tá certo? Então, em todo caso, vejam, retomando aí, após pintar esse quadro tenebroso, né, de uma guerra de todos contra todos, o problema para Hobbes será então de como sair dessa condição absurda que torna a vida do homem impossível. Tá certo? Então, segundo Hobbes, existe uma possibilidade de escape. É possível escapar dessa condição natural, e essa possibilidade de escape, diz Hobbes, ela reside em duas, em parte nas paixões e em parte na razão. As paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte e a esperança de conseguir pelo trabalho uma vida confortável. Tá certo? Então, a partir dessas paixões, Hobbes vai dizer que a razão ela vai sugerir
adequadas normas de paz em torno das quais os homens podem chegar a um acordo. Então essas normas de paz, elas serão objeto do quê? De acordo. Elas serão objeto de um contrato. Não é isso? Então, a partir disso, essas normas que serão acordadas, serão contratadas, Hobbes diz que são aquelas aqui em outras situações se chamam de leis da natureza. Então percebam que Hobbes inicia, né, a sua análise, ele iniciou a sua análise afirmando que a entrada do homem naquela condição de guerra que constitui o estado de natureza, a entrada do homem nessa condição de guerra generalizada, essa entrada foi provocada por uma única paixão, que é esse perpétuo desejo de poder. Agora Hobbes está afirmando que a única possibilidade de saída dessa condição natural de guerra, ela tem, na verdade, uma origem dupla. A possibilidade de saída reside, em parte, nas paixões e, em parte, na razão. Ou seja, em parte no medo, o medo da morte violenta, e, em parte, na esperança de uma vida melhor. Tá certo? Então, o medo de sofrer morte violenta nessa situação de guerra generalizada faz nascer do homem a esperança por uma vida melhor. E é aqui que se encontra, que acontece o contrato. Então a imagem é mais ou menos a seguinte. Então primeiro Hobbes vai distinguir entre direito de natureza e lei de natureza. O que é o direito de natureza? Ou o jus naturalis, como ele diz no texto. O direito de natureza é a liberdade que cada um possui de usar o seu próprio poder da maneira que quiser e usar esse poder para a preservação da sua própria natureza, ou seja, da sua própria vida. Já a lei de natureza, ou a lex naturalis, como está no texto, tá certo? É um preceito. A lei de natureza é uma regra estabelecida pela razão. Portanto, é uma regra estabelecida pela razão que vai proibir a um homem fazer tudo o que ele possa para destruir a sua própria vida, ou para privá-lo dos meios para preservar a sua própria vida. Então vejam, no direito de natureza, o homem ele possui a liberdade de fazer ou de não fazer. Tá certo? Ele possui a liberdade de usar ou não o seu poder, tá certo? Da maneira como ele quiser. Já na lei de natureza, o homem ele possui a obrigação, não a liberdade. Vejam então que são coisas opostas, não é isso? Na lei de natureza, o homem possui uma obrigação racional, tá certo? De não fazer. Portanto, cada um desses termos, o direito de natureza e a lei de natureza, cada um deles exprime duas realidades que são opostas e que são incompatíveis. Não é? Qual é a realidade do direito de natureza? A realidade do direito de natureza é a realidade do desejo de poder. Tá certo? Portanto, é a realidade da guerra de todos contra todos. Então, o direito de natureza, diz Hobbes, é uma condição na qual todo homem tem direito a todas as coisas, até mesmo aos corpos dos outros. Portanto, enquanto perdurar esse direito natural de cada homem a todas as coisas, não poderá haver para nenhum homem, por mais forte, por mais sábio que ele seja, a segurança de viver todo o tempo que geralmente a natureza permite aos homens viver. Já a lei de natureza, ela exprime essa realidade do medo e da esperança, tá certo? Que vão impelir os homens a um pacto de paz. Então a lei de natureza ocorre, segundo Hobbes, quando um homem concorde, quando os outros também o façam, em resignar, em renunciar ao seu direito a todas as coisas, contentando-se com a mesma liberdade que os outros homens permitem em relação a si mesmo. Ou seja, para sair daquela condição de guerra, de todos contra todos, é preciso que os homens ouçam a voz da sua razão e consintam viver conforme a lei de natureza. Então é necessário que os homens aceitem o preceito desta lei racional que diz ser preciso procurar a paz. Essa inclinação para a paz é, segundo Hobbes, um preceito da natureza. E esse preceito da natureza, ele é diferente do direito natural, precisamente por ele ser da ordem da razão. Quer dizer, o direito de natureza, ou seja, a liberdade de usar meu próprio poder, procede do instinto de preservação, né? Ela provém da autodefesa, da minha autodefesa.
E, portanto, ela deriva, né, esse direito da natureza deriva inteiramente das paixões. O desejo de poder é uma paixão, é a mais forte paixão que existe na natureza dos homens. Já a lei da natureza é um produto da reflexão. A reflexão a qual o homem, após constatar que a sua condição natural é a guerra, e uma vez que nessa condição natural cada homem tem direito a todas as coisas e direito a todos os corpos, então os homens, percebendo que enquanto essa condição perdurar, não existirá para ninguém nenhuma garantia que se viva o tempo da sua vida natural, sua vida biológica, pois todos estarão sempre sujeitos a sofrer a morte violenta. Então esse medo da morte violenta é o que vai, digamos, inclinar os homens para este preceito, para esta lei de natureza. Então, diante desta percepção racional, o homem ele passa a querer a paz, tá certo? E é essa vontade de paz que Hobbes chama de primeira lei de natureza. Isto é, procurar a paz e segui-la, diz Hobbes. Então é dessa primeira lei que tem origem o contrato. Então, dessa primeira lei deriva uma segunda lei de natureza que assume a forma do fiat divino. Trata-se do contrato que fará existir a paz. Então, para resumir, tá certo? Então, os homens exercendo o direito de natureza, que é o direito de usar o seu próprio poder, eles percebem nessa situação absurda de guerra, eles percebem toda essa situação absurda que a guerra de todos contra todos produz, e eles temem por sua vida, pois eles vivem constantemente ameaçados de morte violenta. Então, percebendo essa situação e essa ameaça de morte violenta, os homens eles passam a querer a paz. Então essa é a primeira lei de natureza. Em seguida, ao quererem a paz, os homens eles irão celebrar um contrato, eles vão fazer um pacto, que terá a forma de justamente um pacto de não agressão. Esse pacto ele é apresentado por Hobbes como se fosse um fiat, quer dizer, um fiat pax, um faça-se a paz. Essa é a segunda lei de natureza. E no que consiste esse pacto de não agressão? Consiste numa declaração, tá certo? Uma declaração que os homens farão uns em relação aos outros, de que eles concordam em renunciar ao seu poder natural sobre todas as coisas e sobre todos os corpos. Agora, essa renúncia ao direito e ao poder individual sobre todas as coisas que existe no estado de natureza, Hobbes vai dizer que essa renúncia ela se realiza de duas formas. Quer dizer, ela pode ser uma simples renúncia, quer dizer, uma renúncia sem beneficiário, ou ela pode ser uma transferência, quando na renúncia possui um beneficiário. Então, quando eu renuncio aí ao meu poder e ao meu direito sobre todas as coisas, esse direito e esse poder, eles não desaparecem, eles não deixam de existir. Então, quando eu renuncio ao meu poder natural, significa apenas que eu deixo de exercer o meu poder e o meu direito sobre todas as coisas para receber em troca minha segurança. Agora, esse poder sobre todas as coisas que eu possuía e ao qual eu renunciei, juntamente com a maioria dos homens, ele será transferido para um terceiro. Além disso, essa renúncia ao meu poder e ao meu direito sobre todas as coisas, essa renúncia ela é voluntária. Por quê? Porque ninguém me forçou a renunciar a nada. Na verdade, é um pacto que eu fiz movido pelo medo da morte e pela esperança da paz. Logo, fui eu quem escolheu renunciar. E escolheu renunciar em troca do quê? Em troca de proteção, tá certo? Em troca da minha em troca da preservação da minha própria vida e da minha própria liberdade. Então vejam o que diz Hobbes. É isso que diz Hobbes. Ele diz o seguinte: quando alguém transfere o seu direito ou a ele renuncia, o faz em consideração a outro direito que reciprocamente lhe foi transferido, ou a qualquer outro bem que daí se espera. Pois é um ato voluntário, e o objetivo de todos os atos voluntários dos homens é algum bem para si mesmos. E o motivo, o fim devido ao qual se introduz esta renúncia e transferência do direito e do poder individual, não é mais do que a segurança da pessoa de cada um, quanto à sua vida e quanto aos meios de a preservar. Ou seja, ao celebrar aí o contrato, eu perco o meu direito, eu perco o meu poder sobre todas as coisas,
Em compensação, eu ganho o direito sobre essas duas coisas que são as mais importantes na existência de qualquer homem, que é o direito à liberdade e o direito à vida. É essa forma assumida por aquele acordo, por aquele pacto realizado segundo os preceitos da lei de natureza. Então, agora há um problema, tá certo? Há um problema que é preciso resolver. O que é que garante que esse acordo será cumprido por todos? O que garante que todos cumprirão com a sua palavra, que todos renunciarão realmente ao seu direito, ao seu poder? Quer dizer, nada garante. Por quê? Porque os homens ainda estão no estado de natureza. No estado de natureza, sendo essa condição em que cada um é livre para usar do seu poder e que não existe nem lei nem justiça, então não pode haver nenhuma garantia de que o contrato ele será cumprido por todos. É o que diz Hobbes. Quando se faz um pacto na condição de simples natureza, que é uma condição de guerra de todos os homens contra todos os homens, a menor suspeita razoável torna nulo esse pacto. Aquele que cumpre primeiro não tem nenhuma garantia de que o outro também cumprirá, porque os vínculos das palavras são demasiado fracos para refrear a ambição, a avareza, a cólera e as outras paixões dos homens. Portanto, aquele que cumpre primeiro, visto que o faz aí num estado de natureza em que os homens são todos iguais, tá certo? Aquele que cumpre primeiro não faz mais do que se entregar ao seu inimigo. Então vejam, para que o contrato não seja nulo, é preciso então uma garantia de que a palavra empenhada, a palavra dada, ela será cumprida. Que garantia é essa? Na verdade é uma dupla garantia, segundo Hobbes. A primeira garantia é que haja um poder comum situado acima dos contratantes com força suficiente para impor o cumprimento do pacto. E a segunda garantia é que esse poder comum situado acima dos contratantes, dotado de força, ele seja de tal modo forte, ele possua de tamanha força que ele inspire o medo. Então, para que o contrato não seja nulo, no momento em que os homens renunciam ao seu poder sobre todas as coisas, é preciso que cada homem não somente transfira o seu poder a um terceiro, mas é preciso também que essa transferência dê origem a um poder comum acima dos contratantes e que esse poder comum seja dotado de força. Então é preciso que a transferência pactuada por todos dê origem a um poder que é coercitivo. Em outras palavras, é preciso que a transferência consentida por todos dê origem ao Estado. Porém, vejam, não qualquer Estado, mas é o Estado Leviatã. É um Estado que deve causar medo, que deve causar terror sobre os contratantes, de modo que eles sejam conduzidos, eles sejam obrigados a cumprir as cláusulas desse contrato sob a ameaça do castigo. E a ameaça do castigo de morte física, a ameaça de pena de morte. Tá certo? Então vocês se lembram que na aula passada eu havia dito para vocês que para Hobbes existem duas grandes paixões que são as mais poderosas na natureza humana, né? E que, portanto, essas duas paixões elas funcionam como a mola de todos os nossos comportamentos, de todas as nossas ações. Uma dessas molas, uma dessas paixões, nós já vimos que é o desejo de poder. Agora, a segunda mola, a segunda paixão, é o medo da morte violenta. Então, para Hobbes, dado que a força das palavras é demasiado fraca para obrigar os homens a cumprirem os seus pactos, só é possível conceber na natureza do homem duas maneiras de reforçar o cumprimento dos pactos. Essas duas maneiras são o medo das consequências de faltar com a palavra dada ou a glória. Bom, Hobbes vai dizer que a glória é uma qualidade demasiado rara entre os mortais. Então o que é preciso contar é com o medo. Tá certo? E o medo entre os homens, diz Hobbes, ele pode resultar de duas fontes. Ou o medo provém do poder de Deus, ou o medo provém do poder dos homens. Tá certo? Ou seja, ou se teme a Deus, ou se teme ao homem. E Hobbes diz de maneira um tanto quanto blasfema, né? De maneira um tanto quanto ateia, que muito embora o poder de Deus seja o maior poder, o medo do homem costuma ser o maior medo. Quer dizer, Deus pode até ser todo poderoso,
mas na terra é sobretudo ao homem que se costuma temer. Portanto, vejam, é preciso aí encontrar um modo de criar um homem que seja tão poderoso quanto Deus, porém que seja mais temível do que qualquer outro homem na face da terra. Tá certo? E esse homem todo-poderoso, essa espécie de Deus mortal na terra, ele não será obra da natureza. Tá certo? Por quê? Porque a natureza fez todos os homens iguais em poder. Então esse homem todo-poderoso, ele não pode ser obra da natureza, e não sendo obra da natureza, ele será obra de quem? Ele será obra justamente da ciência política. Quer dizer, esse homem todo-poderoso, ele será, portanto, produto de uma arte. Ele será um homem artificial, quer dizer, ele será um artifício criado pela arte da política. E esse homem será o Estado, tá certo? Ou o grande Leviatã. Quer dizer, um homem que é artificial, né, mas que será dotado de um poder aterrorizante, capaz de dissuadir pelo medo da morte qualquer um que queira quebrar o pacto. Portanto, veja, voltando aí para o nosso esquema geral da teoria contratualista de Hobbes, esse Estado político, o Estado, ele será este homem artificial, este homem todo-poderoso, que será uma obra da política. Tá certo? E como é que ele é criado? Qual foi o gesto capaz de gerar esta máquina com vida artificial chamada Leviatã? Segundo Hobbes, o gesto que criou o Estado, que criou este corpo político, este homem artificial, foi o mesmo gesto pronunciado por Deus para criar o homem. Qual foi o gesto pronunciado por Deus para criar o homem? O gesto de Deus foi fiat lux, né? Haja luz. E neste momento a luz se fez, e com ela também a vida de todas as coisas, inclusive a vida do homem. Então Hobbes vai atrás do fiat que gerou a vida deste homem artificial chamado Estado. E qual foi esse fiat? O fiat que gerou o Estado foi justamente a promessa de obediência feita pelos súditos. Foi no momento em que os súditos, os indivíduos disseram: prometo obedecer como súdito, foi nesse momento que se fez o Estado. Quer dizer, o Estado, ele só existe pelos súditos, que formam o seu corpo político. Daí a questão de Hobbes, que é a questão, como eu disse para vocês na última aula, muito distinta da questão de Maquiavel, daí a questão de Hobbes ser a de como transformar em súditos uma multidão de pessoas, uma multiplicidade de corpos, de forças, de energias, de desejos, de pensamentos, de vontades que se encontram dispersos, tá certo? Como transformar, como fazer com que essa massa de indivíduos dispersos se transforme em um corpo único de súditos. Como é possível constituir a partir de uma multidão de indivíduos vivendo dispersos e em conflito uns com os outros, tá certo? Como fazer desta massa, desta multidão, um corpo animado por uma única alma chamada de soberania. Tá certo? Então, a resposta de Hobbes é pelo contrato, pelo fiat, pelo contrato que comporta duas coisas. O contrato ele vai comportar, portanto, uma transferência de poder, que nós já vimos, não é isso? E também o contrato ele vai comportar uma promessa de obediência, quer dizer, é esse contrato que comporta essas duas coisas, uma promessa de obediência, uma transferência de poder, é esse contrato que é o fiat do Estado. Vejam, a imagem é mais ou menos essa, é a imagem de uma multidão de indivíduos aí, movidos por desejo de poder, e vivendo aí uns ao lado dos outros em um estado de natureza, que é uma condição de guerra de todos contra todos, tá certo? Cada um desses indivíduos, na medida em que se encontra no estado de natureza, eles não são súditos, não é isso? Eles compõem uma multidão de mecanismos fisiológicos movidos apenas por desejo de poder e dotados de apenas uma fraca esperança de paz, quer dizer, de uma paz que irá lhes sugerir uma vaga ideia de contrato. Portanto, não sendo súditos,
não há nenhuma garantia que esses indivíduos cumpram com a palavra dada, com a palavra empenhada. Agora, no momento em que cada um, nesta multidão de indivíduos, transfere o seu poder e, além de transferir o seu poder, promete obediência a um terceiro, então nesse momento ele se tornará súdito e ele passa a integrar um corpo maior e um corpo bem mais forte do que qualquer outro corpo individual, que é o corpo político. Tá certo? Então, ao mesmo tempo em que um corpo maior e mais forte passa a existir por essa promessa de obediência, nesse mesmo momento também passa a existir uma alma, a alma desse corpo, que é a soberania, tá certo? Quer dizer, a soberania, ela possui poder ilimitado, segundo Hobbes. Então vejam, visto que a alma não pode existir sem corpo, ao menos neste mundo, não é assim? O mesmo gesto que cria o corpo dos súditos, o corpo político, cria também esta alma chamada de soberania. Logo, o fiat que gerou esse grande Leviatã, ele será então a promessa da obediência e a transferência de poder pelo contrato. Tá certo? Então vejam, aqui se encontra a grande genialidade, né, da engenharia mecânica de Hobbes. Então, se o homem natural é um emaranhado de mecanismos fisiológicos, né, animados aí por um desejo de poder, por sua vez, o estado de Leviatã ele será também uma espécie de homem, porém um homem artificial, né, um autômato, uma máquina fabricada a partir de pequenas peças, de pequenas engrenagens, né, de pequenos mecanismos, de pequenas molas que são representadas aí por esses milhares de corpos dos súditos. Tá certo? Então, cada um dos súditos constitui a mola, as molas que vão compor o estado Leviatã. Né? São essas molas, cada um dos súditos são molas que foram unidas, que foram fundidas por meio de uma promessa de obediência. Então, a promessa de obediência, ela funciona como a solda a partir da qual vários corpos individuais, várias molas individuais vão formar um único corpo. Então, ao prometerem obediência, todos os homens se tornam súditos, todos os homens se unem a um único corpo do mesmo soberano. Vamos ler aí um trecho que é relativamente longo do texto, mas que é muito importante. Esse trecho é o seguinte: Hobbes vai dizer que a única maneira de instituir um tal poder comum é conferir toda a força e todo o poder de cada um a um homem, ou a uma assembleia de homens. Tá certo? Então, a um homem, a uma assembleia de homens que possa reduzir as vontades de cada um por pluralidade de votos, a uma só vontade. Isso equivale a dizer, designar um homem ou uma assembleia de homens como portador de suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele praticar em tudo o que disser respeito à paz e à segurança comuns. Todos submetendo desse modo sua vontade à vontade dele e submetendo suas decisões às decisões dele. Isso é mais do que consentimento, isso é mais do que concórdia, isso é uma verdadeira unidade de todos numa só pessoa, realizada por um pacto de cada um com todos. É como se cada um dissesse a cada um: autorizo e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição que tu também transfiras para ele o teu direito. Feito isto, a multidão assim unida numa só pessoa chama-se república, em latim civitas. E é esta a geração daquele grande Leviatã, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa defesa e a nossa paz. Porque graças a esta autoridade que lhe é dada por cada um, lhe é conferido o uso de tamanho poder e força que o terror, por ele inspirado, é capaz de conformar as vontades de todos. Vejam, portanto, que o Leviatã é um deus mortal. É um deus mortal dotado de tamanha força que provoca o terror.
Então, o Leviatã é uma espécie de estado monstro. E talvez vocês saibam, Leviatã é uma palavra de origem fenícia. Na mitologia fenícia, Leviatã é retratado como um monstro que tem a forma do crocodilo. E também na tradição cristã ele foi retratado como um monstro marinho. Foi assim que Gustave Doré, um ilustrador francês do século XIX, retratou Leviatã. Mas foi assim também como a palavra Leviatã apareceu no Antigo Testamento, no livro de Jó, o livro 41, que vai dizer o seguinte: ninguém é bastante ousado para provocar o Leviatã. Quem é que lhe resistiria face a face? Quem, debaixo de toda a extensão do céu, pôde afrontar e sair com vida? Quem teve coragem de levantar a dianteira de sua couraça, de penetrar na dupla linha de suas presas? Quem lhe abriu os dois lados da mandíbula, em que seus dentes fazem reinar o terror? De sua goela saem chamas, escapam centelhas ardentes. Seu hálito queima como brasa, as chamas jorram de sua garganta. Duro como pedra é o seu coração. Quando ele se levanta, as ondas tremem, as vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste, e nem a lança, nem a azagaia, nem o dardo. O ferro para ele é palha, o bronze é pau podre. A flecha não o faz fugir, e não há nada igual a ele sobre a terra, pois foi feito para não ter medo de nada e para afrontar tudo o que é elevado. O Leviatã é o rei do mais orgulhoso dos animais. Vejam, talvez na época de Hobbes essa descrição do Estado como monstro bíblico parecesse exagerada, tá certo? Parecesse fantástica. Mas hoje, depois da bomba atômica, ninguém duvida que o Estado seja esse tipo de monstro frio, com coração de pedra, que cospe fogo, que faz tremer as ondas, que faz afastar as vagas quando ele se levanta. Depois da bomba atômica, isso tudo parece muito real, tá certo? Em todo caso, uma coisa é certíssima. Tanto hoje quanto na época de Hobbes, ninguém jamais duvidou de que o Estado ele se tornou efetivamente o rei do mais orgulhoso dos animais, que é o homem. Mas voltando a esse trecho que nós acabamos de ler. Quer dizer, nesse longo trecho, Hobbes diz uma coisa importante, que é a seguinte: esse homem, ou esse grupo de homens para quem nós prometeremos obediência, ele se torna, esse homem, esse grupo de homens, essa assembleia de homens, se torna, neste ato, o portador de nossas pessoas. E ao se tornar o portador de nossas pessoas, cada um de nós não apenas admite, mas também se reconhece como sendo o autor de todos os atos que esse homem ou essa assembleia de homem vierem praticar. Então, portar a pessoa de alguém é, no direito, ter poderes de representar alguém. Tá certo? E esse é o princípio da procuração, que pode ser pública ou pode ser privada. A procuração, ela produz a união de uma ou mais pessoas numa única pessoa. Por isso, Hobbes afirma que a promessa de obediência, ela produz mais do que consentimento, ela produz mais do que concórdia. A promessa da obediência, ela produz aquilo que Hobbes está chamando de verdadeira unidade de todos os homens em uma só pessoa. Então, a promessa de obediência, ela vai reduzir todas as vontades numa única só vontade. Tá certo? Então, em tudo o que se referir à paz e à segurança, cada um que prometeu obedecer ao soberano deverá submeter a sua decisão às decisões do soberano e deverá submeter a sua vontade à vontade do soberano. Então, em matéria de paz e de segurança, eu vou deixar de querer, eu vou deixar de ter vontade, pois apenas o soberano poderá querer e poderá ter vontade no meu lugar.
Consequentemente, vejam, tudo aquilo que o soberano quiser, qualquer que seja a vontade do soberano nos assuntos de paz e de segurança, eu deverei admitir, eu deverei reconhecer como sendo também a minha vontade. É nesse sentido que o soberano ele se torna o portador da minha pessoa. É porque ele e apenas ele tem o poder de querer no meu lugar. Certo? Então, soa estranho isso? Pode até soar, tá certo? Mas o que Hobbes está enunciando é simplesmente o princípio da nossa representação política. Esse mesmo princípio que vocês vão colocar em prática muito em breve, nas próximas eleições. Então, quando vocês elegerem os futuros governantes para os próximos 4 anos, vocês estarão transferindo para este eleito o direito de representar a pessoa de vocês. E com isso vocês estarão previamente autorizando todos os seus atos como se fossem seus próprios atos, os atos de vocês. Significa simplesmente que tudo o que os governantes eleitos fizerem durante o seu governo será feito em nome daqueles que os elegeram. Se o governante decidir construir estádios em vez de hospitais, essa decisão será feita em nome dos eleitores. Se o governante decidir construir presídios em vez de construir escolas, ou se ele decidir armar a população, distribuir armas entre a população em vez de distribuir livros, ou em vez de diminuir as desigualdades, essa decisão também será feita em nome dos eleitores. Isso porque o governante ele é o portador da pessoa dos eleitores que deram para ele uma procuração em branco, né? Ou quase em branco, tá certo? Mas uma procuração que será válida por 4 anos. E por meio dessa procuração, ele estará autorizado a decidir e a realizar no lugar dos eleitores, no lugar de todos vocês, tudo aquilo que ele quiser decidir e fazer no campo da paz e da segurança. Tá certo? Agora vejam, pode acontecer de algum súdito ficar descontente, e pode acontecer que esse súdito descontente proteste contra o governante soberano. E pode acontecer que nesse protesto desse súdito descontente, esse súdito ele venha a ser preso, ele venha a ser agredido, ou ele venha até a ser morto por sua polícia. Então, nesse momento, Hobbes dirá que esse súdito, ele também será o autor da sua própria prisão, da sua própria agressão e até mesmo da sua própria morte. Por quê? Porque ele deu ao governante também esse poder de prender, de agredir e de matar. Hobbes vai dizer o seguinte. Hobbes vai dizer: se aquele que tentar depor o seu soberano for morto, ou se for castigado devido a esta tentativa, ele será o autor do seu próprio castigo, dado que por instituição é o autor de tudo quanto o seu soberano fizer. Por meio dessa instituição da República, cada indivíduo é o autor de tudo quanto o soberano fizer. Por consequência, aquele que se queixar de dano causado pelo seu soberano estará se queixando daquilo que ele próprio é o autor. Portanto, ele não deve acusar a ninguém a não ser a si próprio. Vejam o tapa que Hobbes dá na cara dos eleitores. Isso pode soar um delírio, tá certo? Mas é assim que opera o princípio da representação política. Por mais que a polícia ela haja com brutalidade, por mais que a polícia ela haja com violência, por mais que a polícia mate, o governante jamais será responsabilizado criminalmente e nem será punido na sua pessoa. No máximo, o governante ele será acusado de improbidade administrativa. Ele será acusado de má gestão do Estado. Talvez ele sofra consequências nas próximas eleições. Isso se o povo tiver memória, né, dos atos que ele realizou, o que é muito raro. Na melhor das hipóteses, o governante ele será afastado das suas funções, mas jamais ou muito raramente ele será punido na sua pessoa. E por quê? Porque, segundo Hobbes, um soberano ele pode somente cometer iniquidades.
mas um soberano, ele jamais cometerá injustiça. Um soberano, ele pode até agir com hostilidade, com violência, com repressão. Ele pode até ser cruel, mas mesmo sendo cruel, sendo violento, sendo hostil, ele jamais será injusto. Por quê? Porque todos os seus atos serão cometidos em prol da justiça. Ou seja, todos os seus atos serão cometidos para a manutenção da paz e da segurança de todos. É isso que nos diz Hobbes. Hobbes vai dizer que é certo que os detentores do poder soberano, eles podem cometer iniquidades, mas eles não podem cometer injustiça nem dano em sentido próprio. E é disso que decorre que aquele que detém o poder soberano não pode justamente ser morto, nem de nenhuma outra maneira ele pode ser punido pelos seus súditos. Porque se é dever do soberano garantir a paz e a segurança do Estado, todos os atos feitos para esse objetivo serão justos. Não é isso? Apenas o soberano e somente ele pode ser, ao mesmo tempo, violento e justo, repressor e justo, cruel e justo. Qualquer outro que usar da violência, da repressão, da crueldade estará cometendo injustiça e, portanto, deverá ser punido. Então, Hobbes ele coloca o soberano acima das leis. O soberano ele não possui obrigações, porque ele não subscreveu o pacto. Na verdade, ele nasce do pacto, ele é eleito pelo pacto. Então, apenas os súditos é que subscrevem o pacto. E é por isso que o soberano ele não está submetido às leis, pois o direito, tá certo? Ele só existe pelo soberano. Bom, ao ouvirem as palavras de Hobbes, vocês devem estar pensando que só um louco escolheria tornar-se súdito de um soberano hobbesiano, tal como Hobbes está descrevendo. Quer dizer, só um insensato aceitaria se submeter a um poder como esse. E a resposta de Hobbes para isso é a seguinte. Segundo Hobbes, o estado do homem, ou seja, a condição humana, ela nunca pode deixar de ter um ou outro inconveniente, tá certo? Agora, o maior de todos os inconvenientes que pode recair sobre o povo em geral, e isso sob qualquer forma de governo, será ainda o menos pior quando comparado com as misérias e com as horríveis calamidades que acompanham a guerra civil, ou aquela condição de homem sem senhor, sem sujeição às leis e a um poder coercitivo capaz de atar as suas mãos e de impedi-los de rapinar e de se vingar. Ou seja, trata-se de uma escolha. Vocês podem escolher o poder do Leviatã com todos os seus inconvenientes, ou vocês podem escolher viver naquela condição de guerra de todos contra todos e sob o risco constante da morte violenta. E o fato é que a história tem mostrado que, por medo da morte violenta, a maioria escolheu viver sob o poder do Leviatã. Isso seria contrário à liberdade política? Segundo Hobbes, não. E ele tem razão, tá certo? Porque a liberdade política não é uma fantasia, tá certo? Não é algo imaginado. A liberdade política simplesmente é não ser impedido de agir quando se tem o poder de agir. Foi assim que Hobbes a definiu. Por exemplo, um homem preso ao leito por correntes, ele não é livre, obviamente, porque ele está impedido de agir. Mas um homem que é preso ao leito pela doença, um homem que está paralítico, ele é livre, mas ele não tem o poder de agir. Porque a força que impede este homem paralítico de agir não é externa a ele, encontra-se nele mesmo, tá certo? Então a ideia fundamental para definir a liberdade política é a seguinte: os impedimentos que são internos, os impedimentos que são intrínsecos, eles retiram o poder de um homem, mas eles não retiram a sua liberdade. Já os impedimentos externos, os impedimentos que são extrínsecos, que são exteriores, tá certo? Esses impedimentos, sim, eles retiram a liberdade. É assim que Hobbes vai dizer. Mas quando o que impede o movimento faz parte da constituição da própria coisa, não costumamos dizer que lhe falta a liberdade, mas que lhe falta o poder de se mover. Tal como uma pedra que está parada, ou um homem que se encontra amarrado ao seu leito pela doença. De acordo com esse significado próprio e geralmente aceito da palavra, um homem livre é aquele que naquelas coisas que graças à sua força e ao seu engenho é capaz de fazer, não é impedido de fazer o que tem vontade de fazer.
Então tomemos um outro exemplo a partir disso que disse Hobbes. Suponhamos que eu tenha na minha frente um caminho no qual eu sou totalmente livre para percorrer. Porém, mesmo sendo livre para percorrer esse caminho, eu não o faça. Eu não o faça por medo, tá certo? Por medo de assalto, de acidente, de assassinato. Então, neste caso, o medo ele se produz em mim e o medo ele retira não a minha liberdade. Não é isso? O medo ele retira a minha vontade de percorrer esse caminho. Então, eu sou livre para percorrer esse caminho, mas o que eu não tenho é vontade, porque justamente eu tenho medo de percorrer. Portanto, não percorrer o caminho foi um ato de escolha. Eu escolhi não percorrer o caminho. E nessa escolha, o medo ele não é um impedimento externo à minha vontade. Ele é interno. É por isso que o medo ele não retira, ele não subtrai a minha liberdade. Ele me retira, ele subtrai a vontade que eu tenho de fazer essa ou aquela coisa. E é por essa razão, vejam, que Hobbes vai dizer que o medo e a liberdade são perfeitamente compatíveis. Então, às vezes, só se pagam as dívidas por medo de ser preso. E como ninguém impede a abstenção do ato, ou seja, como ninguém impede que não se paguem as dívidas, este ato constitui um ato de uma pessoa em liberdade. E de maneira geral, todos os atos praticados pelos homens no interior das repúblicas, por medo da lei, são atos que os seus autores têm a liberdade de não praticar. Logo, vejam, toda vez que nós obedecemos às leis, nós estamos sendo livres. Porque não há nada que nos impeça de desobedecê-las. Eu posso escolher roubar, ou eu posso escolher trabalhar. Tá certo? Nesses dois casos, eu estarei exercendo a minha liberdade. O que vai determinar a minha escolha não é uma força externa, mas é o maior ou menor medo que decorrem dessas duas coisas, roubar ou trabalhar. Um indivíduo que fosse suficientemente corajoso em desafiar as leis, tá certo? Poderia viver do roubo, como acontece. Poderia viver como muitos vivem do roubo. Porque, vejam, a lei ela não impede o ato. Por isso que a lei ela deixa liberdade para todos praticarem os atos que quiserem. O que a lei faz é punir os atos praticados que são contrários à lei. Conclusão, vejam, se um homem decide obedecer a esse terrível estado Leviatã, se ele decide obedecer a esse estado por medo, a sua decisão é um ato livre, porque ele teme as consequências da sua desobediência. E temendo as consequências da sua desobediência, ele escolhe livremente obedecer. Livremente significa que ele não é coagido por nenhuma força externa a obedecer. E é por isso que o estado hobbesiano ele deve ter a aparência de um monstro, de um Leviatã. Tá certo? Porque o Estado ele deve ser temido mais do que tudo sobre a terra, porque ao ser temido mais do que tudo, ele será obedecido por todos, ou pelo menos ele será obedecido pela maioria. Tá certo? E com isso nós concluímos a nossa abordagem do Leviatã de Hobbes.